Olá, seja bem-vindo ao canal. Bom, o que Ellen White, Tiago White, seu esposo, Joseph Bates e John Andrews, os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e os primeiros membros da igreja, os pioneiros ali nos primeiros 5, 10 anos tinham em comum? Todos eles vinham do movimento millerita, ou movimento adventista, fundado por Guilherme Miller, em inglês William Miller. Foi um pregador batista, leigo, né? Ele era um fazendeiro que nasceu em um lar cristão, um lar batista. No início da vida adulta, né, na adolescência, se tornou deísta, que era uma crença, né, filosófica, né, que surgida no iluminismo francês, de que existe um criador, existe um designer, né, uma divindade, mas que ela criou o universo e depois o deixou por conta própria. Né, Voltaire, grande filósofo francês, é um dos principais filósofos, escritores que defendiam essa ideia. Muitos dos pais fundadores também dos Estados Unidos eram deístas. E William Miller chegou a abraçar o deísmo, se tornou uma pessoa cética, não cria mais que a Bíblia era a palavra inspirada de Deus. E isso perdurou durante alguns anos, até que ele, ao lutar na Segunda Guerra da Independência contra a Inglaterra, por volta do ano de 1812, ele, ao voltar da guerra, se viu muito perturbado, né, com o que tinha visto lá, a morte de amigos em combate, e decidiu voltar a estudar a Bíblia. Nesse estudo, ele acabou, nas palavras dele, encontrando em Jesus um grande amigo, e ele se viu então numa situação complicada diante dos seus amigos do tempo de adolescência, de juventude, né, que viam nele um cético, alguém muito descrente, e ele começou a estudar a Bíblia até com mais afinco para poder entender, né, as possíveis contradições que há entre algumas passagens, entre o Antigo e o Novo Testamento, até para poder mostrar isso para os seus amigos e pessoas que eu questionava agora a sua nova postura religiosa de voltar a ser um crente, né, e frequentar a Igreja Batista. Nisso, ao estudar a Bíblia, ele se interessou muito pelas profecias, lembrando que isso é ali na década de 1820, 1830, período em que estava ocorrendo o segundo despertamento, né, nos Estados Unidos, né, que nós chegamos a fazer um vídeo sobre esse tema aqui no canal. E dentre as mensagens desse segundo despertamento era a de que os crentes deveriam voltar a uma leitura mais devocional da Bíblia, né, que isso era muito importante para uma vida cristã. Então, Miller, nesse intuito de revigorar a sua fé e de poder também entender melhor a Bíblia, até para poder mostrar isso aos seus antigos amigos, vizinhos, parentes, ele começou a estudar muito as profecias, principalmente do livro de Daniel, de Apocalipse, e ao se deparar com a profecia que está em Daniel 8,14, ele ficou muito intrigado, porque lá fala que em 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E ele não entendia o que era isso. E foi lendo, foi buscando autores, e ele chegou à conclusão de que o único santuário que poderia se encaixar nessa profecia era a própria Terra, não o nosso planeta. E ele lembrou que lá em 2 Pedro fala que a Terra será purificada por fogo, né, por ocasião da segunda vinda de Jesus. E usando um princípio que era já conhecido de muitos estudiosos da Bíblia, dentre eles Isaac Newton, né, o grande físico inglês, que também era um estudioso, né, das escrituras, ele chegou à conclusão que cada tarde e manhã que é um dia, poderia ser um dia profético, um dia de um ano. Então, portanto, se ele entendesse quando começava essa profecia, o início dela, ele teria como conclusão que o ano em que as 2.300 tardes e manhãs, portanto, na visão dele, né, 2.300 anos, seria o momento em que Jesus voltaria à Terra. Ele fez um cálculo e chegou ao ano de 1843. Inicialmente, depois ele mudou, que seria entre a primavera, lá no hemisfério norte, né, que é mais ou menos março. Entre março de 1843 a março de 1844, Jesus voltaria. Nisso ele começou a pregar em cidades próximas, em igrejas ali de fazendas, próximas da onde ele morava. Com o tempo ele conheceu um jovem que foi muito útil, né, nessa pregação e na organização, né,
do itinerário dele de viagens e na propaganda, né? Na divulgação, na verdade, dessas pregações, que foi de Josué ou Joshua Himes. E ele e Himes começaram, então, a partir ali do início da década de 1840, agora juntos, a chegar às grandes cidades dos Estados Unidos, e essa pregação se alastrou. E muitas pessoas começaram a aderir a essa crença de que Jesus voltaria em 1843 ou 1844. Jesus não voltou. E dentre essas pessoas que fizeram parte desse movimento, que acreditaram que Jesus voltaria ao fim dessa profecia, estavam todos os fundadores da igreja. Todos eles haviam em algum momento abraçado a mensagem de Guilherme Miller e de Himes, de que Jesus voltaria em 1843 ou 1844. E daí, muito daquilo da teologia de Miller, da forma que ele interpretava as profecias, vai ser adotado, vai ser abraçado pelos primeiros adventistas. Bom, fico feliz que você tenha chegado até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assine o sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos e até o próximo. Grande abraço, até lá.